Capítulo 72 A Mascarada. Kioran. Eu e Lilith chegamos à cidade, tudo já estava escuro, em alguns pontos tinham aquelas mesmas coisas de metal gigante com pedras vermelhas, as mesmas que vi Márcia usar no fogo, elas iluminavam bem mais do que os postes do nosso mundo sobre uma forte luz vermelha. Vi um homem descendo de um deles à frente, ele havia acabado de acender as pedrinhas. No metal do poste podia-se ver o desenho de um martelo acertando o metal. São feitos pelos anões do aço, todo metal com esse símbolo significa uma criação deles, explicou Lilith depois de me ver olhando. Estávamos do lado de um desses postes. No castelo são lâmpadas que usam e elas acendem sozinhas, lembrei-me. A energia aqui é movida por pedras de força criadas pelos anões do aço, no castelo elas funcionam sozinhas porque eles usam tecnologia de ponta. As pedras de força são vermelhas, é usada para fogo, para iluminação, para funcionamento de algumas máquinas e coisas assim. Seu mundo é superior sobre tecnologia, embora não ficamos tão atrás, explicou ela. Engraçado, eu achei que tinha energia no castelo, lá as luzes são brancas e amarelas, não vermelhas, disse-me lembrando das cores. É por causa do vidro que cobre as pedras, por isso você não deve ter percebido, explicou ela. Continuamos andando e ela parou de frente a uma casa, tinha o desenho de roupas em uma madeira pregada por cima das portas. Boa noite, viemos comprar. Gritou Lilith batendo palmas, ela estava incrivelmente normal sem parecer irritada ou nervosa. Eles vão abrir? Perguntei curioso. Vão, humanos amam dinheiro, disse Lilith animada. Um velho barbudo abriu uma das portas e ficou nos olhando com metade do corpo para fora, ele parecia um pouco sonolento. Está fechado, reabro amanhã depois do nascer do sol, explicou ele e já ia voltando quando Lilith estendeu uma mão aberta e com a outra por cima soltou as moedas de ouro fazendo elas caírem. O senhor de gorro na cabeça viu e na mesma hora sorriu. Mas acho que posso abrir uma exceção para vocês, por favor, entrem. Lilith sorriu para mim e seguiu na frente passando por ele que havia se afastado para trás nos deixando entrar. Na sala espaçosa havia uma lâmpada dentro de um encaixe de metal como se fosse uma lamparina em cima de uma mesa com alguns tecidos, havia também várias outras mesas cheias de peças de roupas. Algumas mesas continham peças masculinas, outras femininas. Se estivessem vestindo roupas banhados a pó de pele dos lagartos das montanhas, não estariam molhados com uma chuvinha dessas, comentou o vendedor. Lilith já estava em uma das mesas procurando algo que lhe interessasse e do lado eu estava parado feito um idiota sem saber o que fazer. E onde estão essas? É difícil achar elas à venda, disse Lilith se interessando, na mesma hora largou tudo o que estava fazendo e se voltou para o senhor. Essas peças só são apresentadas para quem tem condições de pagar, os próprios elfos desenvolveram os tecidos, tenho tanto masculino quanto feminino, disse o senhor animado nos levando a uma sala menor no fundo. Ele levou a luz segurando na alça de ferro forrada com couro escuro. Nessa nova sala havia 2 mesas grandes. Procure o que você quer lá, eu olho aqui, disse ela. Eu obedeci me voltando para a mesa referente a mim, tinham peças menores e maiores para mim, só em pegá-las e esticá-las no ar eu sabia. Escolhi uma calça marrom, uma camiseta azul com desenho de um sol atrás e um par de botas escuras, eu não tinha lá muitas opções. Lilith estava escolhendo as dela. Não se envergonhe, jovem, pode se trocar se quiser, disse ele deixando a luz na minha mesa e se virando para Lilith, ela perguntava uma coisa ou outra para ele.
Eu fui para o lado de trás da mesa, e ali mesmo me troquei tranquilamente, tirei até mesmo a cueca molhada. Quando voltei, o velho veio em minha direção, pegou a lamparina de lâmpada e levou para Lilith, depois se virou para mim. Lilith fez o mesmo que eu, indo para trás da mesa dela. As roupas ficaram ótimas em você, disse o velho me medindo. O que tem de mais nesse tecido? Ele me parece um simples tecido de veludo, disse normalmente. Não conhece os lagartos das montanhas. Eles são cruéis, mas têm uma característica fascinante: são imunes à água. Se expostos à água constante, nada acontece. Em menos de segundos fora da água, seus corpos ficam sequinhos como se tivessem tomado dias de sol, explicou ele sorrindo. Fiquei impressionado, mas ainda não acreditava muito nisso. Nem no meu mundo tinha algo assim. Além disso, as roupas não pareciam quentes nem nada assim. Difícil mesmo acreditar nessa história. Vende cuecas ou meias aqui? Perguntei. Na outra sala. Vamos esperar sua namorada acabar, disse o velho, e não fiquei surpreso. O velho estava virado para mim de costas para Lilith, mas eu podia ver parte do ombro para cima em movimento colocando as peças. A lâmpada estava posta por cima das roupas. Como havia uma grade de ferro embaixo do encaixe da lâmpada, não havia risco das pedras caírem. Acabei, disse Lilith saindo de trás. O velho se virou para olhar. Lilith podia vestir qualquer coisa que ficaria linda. As peças escolhidas eram uma calça preta apertada nas coxas e no quadril que ia ficando folgadas no final das pernas, um par de sandálias pretas que quase pareciam um sapato de tantos encaixes que tinham, cobriam quase todo o pé deixando apenas espaço para alguns dedos e o calcanhar atrás. Uma blusa também escura de mangas longas que deixavam seu decote bem atraente. Como a juventude é boa, não? Perguntou o velho me dando um empurrão no braço. Parecia ter ficado bem amigo meu. Notei que Lilith estava usando sutiã, mas não vi ela trazendo um da outra sala. Na outra sala eu peguei uma cueca e um par de meias novas. Fui me trocar ao fundo atrás de outra mesa enquanto Lilith testava a roupa jogando água em cima entregue pelo velho. Depois que voltei, Lilith derramou água nas minhas roupas com um caneco. Não foi gotinhas não, foi água mesmo de deixar tudo molhado. Chegou a cair no chão. Pra que isso? Perguntei confuso e senti a roupa esquentar. De repente a roupa ficou seca, meu peito, minha cintura, tudo. Fiquei com cara de bobo me lembrando do que o velho tinha explicado na outra sala sobre os lagartos da montanha. Parece que todas as peças são legítimas, disse Lilith vendo minha bota secar. Ela tinha molhado até mesmo meu pé. Claro que são, mocinha, porque acha que um comerciante iria enganar seus clientes? Perguntou o velho terminando em uma risada boba. Lilith pagou 19 moedas de ouro por tudo e saímos. O velho ficou feliz pelas vendas. Voltem sempre e na hora que quiser, até de madrugada, disse ele da porta acenando para nós. Não vi você comprando sutiã, aquele não estava molhado? Perguntei. Lilith sorriu, pegou minha mão e levou direto para seu peito por dentro da blusa, deixou a palma da minha mão sentindo o tecido sequinho do sutiã com a pele de seu peito quente. O tecido também seca partes molhadas encostada a ele, disse ela sorrindo. Eu não retirei minha mão na mesma hora, fiquei parado, estava nervoso com o coração pulsando mais rápido. Cheguei a apertar de leve o peito dela, ela não se incomodou. Depois eu mesmo tirei, ainda com a mão no ar eu fiquei sentindo o toque deixado. Se ela não estivesse olhando, acho que teria cheirado minha própria mão.
Lilith se agarrou em meu braço sorrindo depois daquilo. Era a primeira vez que finalmente ficávamos sozinhos depois de termos de certa forma nos acertado. Agora eu já a aceitava como ela era, mesmo sabendo de tudo que ela fez, todas as loucuras e assassinatos cometidos. Eu não conseguia deixar de gostar dela, me sentia confortável em estar ao seu lado, e de alguma forma eu queria que todos vissem e soubessem disso, mas tinha medo. Ela era um domínio e estava sendo caçada por outros titãs mais poderosos, incluindo os iluminados. Vamos arranjar um bom lugar para passar a noite, disse ela procurando em volta. Soltou meu braço para iniciar sua busca. A maioria das casas dessa rua estavam trancadas, a terra ainda estava molhada de lama devido à forte chuva mais cedo, às vezes tínhamos que evitar algumas poças. Você ainda tem tanto ouro assim? Quando servi ao castelo fui bem paga, nunca gastei muito a não ser comigo mesma, já Orion nos manda se virar. Orion? Perguntei confuso. É o nome do meu Deus, aquele que chamam de Deus das Trevas, explicou ela. Eu já estava preparado para ficar com ela. Eu sabia que no momento que ficássemos cercados por 4 paredes não iríamos querer outra coisa. Não era só Lilith que queria isso, eu também estava querendo, e muito, principalmente depois do encontro com Kayla. Ela tinha despertado o meu desejo mais profundo desde que vim a esse mundo. Eu já havia feito sexo com preservativo no meu mundo com uma namorada que cheguei a ter por coisa de 2 meses, também teve outras garotas que foram coisa de uma noite, sempre me cuidava nas relações sexuais mantendo o uso constante de preservativo por medo de doenças. Agora com Lilith isso não seria necessário. Primeiro eu não tinha isso comigo e nem imagino se esse mundo aqui tinha algo como isso. Ainda apertava minha própria mão de lado sem ela perceber, me lembrando do toque no seu peito. Lilith, eu estava pensando, disse baixinho, começando a ficar nervoso. Ela se virou curiosa para o meu lado enquanto continuávamos andando. Sei que nós vamos ficar juntos e toda coisa e tal, mas, como faz pra não rolar gravidez? Eu amo você, mas não quero ter um filho agora, disse, e meu coração já turbinou no meu peito. Para dizer isso eu tinha ficado tão nervoso que quase não consegui terminar de falar. Preocupado com isso. Titãs não geram filhos, a chance é muito difícil, quase zero. Nunca soubemos o porquê, mas tem a ver com nossa energia espiritual, a Aura explicou ela. Titãs não engravidam. Pensei surpreso. Mas eu ia gostar de ter um bebê com você, disse ela sorrindo e me deu um beijo no rosto. Cessamos o assunto. Ela havia encontrado uma pousada para passarmos a noite. Tratava-se de uma casa grande de 3 andares. A entrada larga estava aberta, deixando à mostra um balcão onde por trás dele uma jovem estava sentada lendo um livro de capa vermelha, parecia entediada. Passamos pela porta de madeira encostada à parede e nos dirigimos a ela. Ao nos ver, ela imediatamente soltou o livro no balcão e se virou com entusiasmo para nós. Boa noite, no que posso ajudá-los? Queremos um quarto de casal, o melhor que você tiver disponível, disse Lilith. Meu coração pulsava calmamente. Havia um banquinho de madeira ao lado onde um homem de uns 40 anos dormia sentado com a cabeça encostada à parede de braços cruzados. As paredes do lugar eram brancas e bem cuidadas. Tinha um vaso de flores bem grande no corredor próximo à escada à frente que ligava aos andares superiores. Notei que havia mais algumas salas no final do corredor depois da escada. Vão querer serviços extras? Perguntou a jovem. Todos eles, disse Lilith normalmente. Vão passar só um dia?
Perguntou ela. Lilith olhou para mim curiosa, parecia em dúvida sobre o que falar ou esperava que eu ajudasse. Era a primeira vez que eu iria ficar um tempo longe do castelo e junto com Lilith. Peça 3 dias, vamos esfriar as cabeças por enquanto, disse. Lilith concordou com um sorriso, a moça do balcão entendeu, fez alguns cálculos e passou o valor. 1 moeda de ouro e 50 de pratas por tudo, disse ela. Lilith estendeu 2 de ouro tiradas do bolso da calça, talvez para ocultar o fato que éramos titãs. Pode ficar com o troco, disse Lilith, e a moça agradeceu com alegria. Então, antes que a moça nos entregasse a chave e nos explicasse sobre o nosso quarto, Lilith estremeceu, puxou meu braço e saímos para fora. Ela olhou para todas as direções, a moça do balcão ficou confusa nos observando lá de dentro. Lilith, o que foi? Perguntei preocupado e olhei em volta também. Alguém está pensando em me matar, eu posso sentir o espírito da morte me avisando, disse ela sem parar de olhar em volta. Espírito da morte? O que isso quer dizer? Eu servir aos espíritos, Kyoran, fui feiticeira antes de me tornar titã, eu ainda tenho ligações com alguns espíritos e quando alguém está se preparando para tirar minha vida eu posso sentir, disse ela nervosa. Existem muitas pessoas pensando em tirar sua vida, disse tentando acalmar ela, não parecia ter ninguém ali além de nós. Não, Kyoran, eu só sinto quando alguém com esse desejo está prestes a executar o plano, é quase como se essa pessoa estivesse me vigiando agora, explicou ela nervosa. Então vamos embora, disse apressado. Ela concordou comigo, saímos correndo rápido e não olhamos para trás. Paramos fora da cidade pela trilha de areia, ela continuou preocupada. E então? Eu não duvidava de Lilith, ela jamais ficaria assustada por pouca coisa. Ainda consigo sentir, temos que ir mais longe, conjure, disse ela conjurando a armadura, correndo com mais velocidade e se afastando ainda mais da cidade. Obedeci a seguindo, eu olhava para os lados e para trás, mesmo assim não conseguia sentir nada. Depois de uns 2 minutos fugindo pela floresta na mais alta velocidade que ela conseguia usar, paramos de novo. Não tá adiantando, Kyoran, está ficando pior, disse ela nervosa um pouco à frente, não parava nem um segundo de olhar em volta. Não consegue saber de onde vem. Vamos acabar correndo a noite inteira e sem saber do que, disse sem baixar a guarda. Eu sinto um instinto assassino, só não consigo decifrar de onde ele vem, disse ela nervosa. Será que fomos seguidos pelo Tenebris? Não? É maior que isso, é muito maior que aquele lixo do Ignis, disse ela. Essa não. Ouvi a voz gritar em minha cabeça, senti o controle do meu corpo ser roubado de mim como na vez do castelo. Dante mais uma vez tomou o controle. Viramos na direção de Lilith, tinha me virado para olhar em volta, as árvores estavam paradas, não havia mais vento, não havia mais sol, até mesmo a visão estava embaçada como se eu estivesse vendo tudo através de uma lente borrada. Mesmo assim vimos a iluminada mascarada se aproximando vagarosamente pelo lado direito de Lilith, que estava completamente paralisada, a mesma que vi no castelo e vestindo os mesmos trajes brancos, não estava de armadura. A iluminada tinha uma lâmina prateada presa por cima das costas das mãos sobre um bracelete metálico amarelo circulando todo o pulso como se fosse parte do armamento de ataque. O bracelete se estendia por todo seu braço até próximo ao cotovelo. Não vai acontecer. Escutei ele pensar,
então avançou impulsionando o corpo, nosso pé se afundou no chão que antes era duro e agora parecia feito de água, até o vento parado no ar parecia querer impedir nosso movimento. Estava mais veloz que na luta contra o terceiro, o corpo estava muito mais pesado do que antes. A mascarada vinha com um braço agachado mirando a lâmina contra o quadril de Lilith e o outro mais atrás mirando sua cabeça, ela já até mesmo sabia como matar Lilith. Eu não podia fazer nada a não ser ficar ansioso enquanto ele resolvia mais esse problema. Nossos pés começaram a pegar impulso enquanto o chão era destruído a cada passo, mesmo não olhando, eu sabia que a terra estava se rachando no chão e voando para cima. Vi ela se virando de lado tentando nos olhar, seus cabelos que saíam por trás da máscara estavam estendidos em linha reta pelo movimento. Ela estava mais perto de Lilith do que nós. Muito mais rápido. Disse ele alterado em minha cabeça, Lilith tinha parado a 7 metros de nós, agora estava a uns 4, o problema é que a mascarada já estava a 3. Ela vinha de lado enquanto nós íamos de frente. A força era tanta usada para pisar no chão que por um momento quase afundamos um dos pés. Ele recuperou o movimento que ajudou a nos aproximar mais rápido, pegamos Lilith jogando o peito dela em nosso ombro enquanto passávamos correndo sem parar, a lâmina passou raspando nossas costas. A velocidade em que estávamos era tanta que era criado imagens atrasadas de onde passávamos, ou era meus olhos me enganando. Por coisa mínima de tempo conseguimos deixar a mascarada para trás, eu imaginei que ela tinha a mesma benção que nós, velocidade. Graças à armadura de Lilith não a machucamos e continuamos avançando sem perder impulso. Carregávamos Lilith no ombro assegurando com um braço, a outra mão ia estendida à frente mantendo uma aura destrutiva e descontrolada lançada para frente a poucos centímetros de nós, árvores, rochas, tudo que entrava em nosso caminho era destruído por esse poder, não havia como fazer curva alguma sobre aquela velocidade, se fizéssemos íamos ser pegos. Eu acabei relaxando sabendo que tudo ia ficar bem e fechei os olhos, ele estava com o comando, então não havia problema, ainda assim sentia cada sensação do corpo. Eu continuava vendo tudo através dos meus próprios olhos. Toda a visão ficou turva quando relaxei, voltou quando começamos a parar. Me vi colocando Lilith no chão que não se aguentando de pé caiu, eu estava exausto, tinha gastado uma enorme quantidade de energia para correr todo esse tempo mantendo essa velocidade, para mim não pareceu muito tudo foi como uma piscada, já para ele que manteve o controle do corpo deve ter sido um longo tempo. Kyoran. Foi você. Obrigada, parece que o perigo já passou, disse ela fazendo a armadura sumir e se levantando com certa dificuldade para ficar em pé, ele fez o mesmo fazendo a armadura sumir. Fico feliz que esteja bem e me arrependo de muitas coisas que fiz no passado, fui enganado assim como você por mim, disse ele e a abraçou. Kyoran. Você está lembrando? Perguntou ela surpresa no meu ouvido, parecia ter ficado animada. Ainda não, mas vou me lembrar, me perdoe por tudo que fiz, Lilith, eu achei que poderia mudar o coração da princesa, me enganei, o meu eu atual é mais inteligente do que o antigo, disse ele a segurando pelos braços, e a beijou. Era estranho sentir tudo aquilo sem eu mesmo escolher os movimentos. Eu não falei nada, ele quase nunca aparecia e era tão parte minha quanto eu mesmo. Dante, é você, não é? Disse ela assim que parou com a respiração acelerada. Fiquei impressionado, ela percebeu a mudança com um beijo.
Nós somos um, eu sou só as memórias, disse ele, e aos poucos fui assumindo, fui sentindo o corpo voltar ao meu controle. Eu os deixei perto do ninho, não está muito longe, continue seguindo a lua, em pouco mais que alguns minutos correndo vocês serão capazes de chegar. Deixamos uma trilha em linha reta que nos entrega, precisamos sair rápido daqui, preciso descansar agora, disse ele e sumiu na minha mente sem me deixar falar nada. Dante. Fala comigo, eu senti tanto sua falta. Disse Lilith empolgada na minha frente, levando as mãos para meu rosto, me deu mais um beijo, apressado eu meio que fugi dela a empurrando. Precisamos ir, disse e olhei para o céu procurando a lua. Se ficarmos aqui seremos encontrados, disse um pouco chateado. Dante. Ainda é você. Ele já se foi, respondi puxando o braço dela. Ela me seguiu. Como isso funciona? Perguntou ela me acompanhando. Olhei para trás algumas vezes com medo de ser seguido enquanto nos virávamos seguindo a trilha de lado. Ele já apareceu em algumas vezes, sempre diz que precisa descansar e some, ele sempre fala muito pouco, expliquei. Pelo menos ele não tinha deixado nós em linha reta. Para seguir a lua precisava fazer uma curva para a esquerda, o que mudava o percurso. Dante é mais esperto e poderoso do que eu pensava, pensei olhando mais uma vez a trilha de destruição deixada para trás.